Salve Maria, sempre virgem, sou servo missionário Roberto, vamos mais uma defesa da fé católica. É simples, o papel nosso aqui é defender a igreja contra as mentiras, contra as invenções, contra desses protestantes que se autodenomina que já foi católico, se tornou protestante. O único propósito agora, degrinir a igreja. Aqui o tema é simples, de imagens, como sempre. Já fiz vários vídeos aí falando sobre imagem. Lucas Manzoli fala que nós somos adoradores de imagem. Agora é o Rodrigo Silva falando a mesma linguagem. Karina Bach também falando a mesma linguagem. Ah, mas o conteúdo é mesmo? A Bíblia é mesma? Não, o conteúdo não é o mesmo. Porque uma diferença. Nós somos guiados pelo magistério. Tem um magistério a quem foi confiado a interpretar a Escritura. E a Escritura vem do magistério. O contexto não é o mesmo. A doutrina não é a mesma. Certo, doutores Karina Bach e esses doutores seguidores desses protestantes? É simples. É uma só igreja. Simples. E ponto final. Aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos? Que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquela... Olha só a ideia que eles querem passar. Quando eu era católico, eu não entendia porque eu não li a Bíblia. Quando eu passei a ler a Bíblia, a entender a Escritura. Olha só o pensamento, o argumento desses ex-católicos. Uma coisa, nunca foi católico. Casei na igreja católica, tal, etc. Claro, por causa do conteúdo que se casa na igreja católica é bonito, tem todo o contexto, todo um ritual, etc. Que várias mulheres gostam de casar na igreja. Mas adiantou o quê? Olha só, a malícia e o pensamento desses protestantes. As imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte... Fale você primeiro. Pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram... Ela ia falar latria somente a Deus, certo? Pra gente entender. Quando eu passei a ler a Bíblia, comecei a entender aonde está na Bíblia aquelas imagens. Simples, uma coisa eu te falo, você não leu a Bíblia. Você leu a Bíblia com a visão desses doutores. Mas perguntei ao padre, o padre não, certo. O padre falou que é uma veneração, etc, etc, etc. Simples entender isso. Você não foi instruída corretamente. Êxodo 25, 18, o que Deus proíbe é imagem de outro Deus. Êxodo 20, versículo 3 e 4. E mandou fazer imagem via sac, tanto que Josué 7,6 prostrou diante da imagem. Então, essa imagem é uma referência às imagens via sac que Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança. O que abrigava dentro da Arca da Aliança? Simples. 2 querubins. Então, 2 imagens. 1 Reis 6,35, 2 figuras humanas. Ezequiel 41, do 17 ao 20, ele fala. E desde o piso até o teto era revestido de imagens. Como não está embasado na Bíblia? Isso como o padre não te instruiu. Tá entendendo? Essa dúvida não é só você, Karina. Tem muitos católicos que têm essa dúvida também. Aonde está engajado na Bíblia? Ele falou que vai dar uma resposta de 3 níveis. O doutor arqueólogo Rodrigo Silva. Para a nossa lembrança de pessoas que já foi católico também.
seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar Exatamente em Deus. em Deus, em Jesus. A explicação, por isso que eu falei que é dar em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali Exatamente, pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim não parece. Não parece que faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu Vou dar um pause aqui porque é um tiroteio. Por que eu não posso ir diretamente a Deus? João 14 ali, que ele cita muito para negar o magistério a João. Vamos de Bíblia. O seguidor desse protestante fala que eu não uso Bíblia, certo? Olha só, eles usam esse texto, João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, para eles eu não preciso da igreja. Jesus, ele é o único caminho que eu posso chegar a Deus. Mas Jesus deixou a sua esposa. Atos dos Apóstolos 2,47, ajuntava outros para o caminho da salvação. Que é a igreja, que é a sua esposa, que vai te conduzir ao caminho, que vai te conduzir, te levar a Jesus. Uma pregação dos apóstolos. Quem foi confiável à nova e eterna aliança, segundo Coríntios 3:6. E imagens via sacra. Mas não se pode prostrar diante da imagem. Eu era católico, eu via aquelas pessoas prostrando diante da imagem. Aquilo não é proibido, etc, etc. Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança. Êxodo 18,7. Moisés prostrou diante do seu sogro Jetro. O significado de prostrar diante de uma imagem não quer dizer adorar. Para os protestantes, nós estamos adorando Maria. Para os protestantes, nós estamos adorando a imagem. 18,7. Moisés saiu ao encontro do seu sogro. Prostou-se e beijou. Informaram-se mutuamente sobre as suas saúde. Entraram na tenda. Olha só. Então, Êxodo 25,18, ela falou que não achou isso na Bíblia. Fará 2 querubins de ouro. E o fará de ouro batido azul e terminado da tampa. Um de um lado, outro de outro lado. Êxodo 26,1. Fará o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, púrpura, escarlate, de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Você não lê Bíblia. Você não leu Bíblia. Você quer passar uma ideia que já foi católica e leu Bíblia, mas você não leu Bíblia. Se você tivesse lido Bíblia realmente com a voz, com a visão, com a escutar a voz do Padre, com a visão do magistério, jamais você ia estar aí fazendo esse vídeo com o Dr. Rodrigo Silva, que é o conhecedor. Simples. Para ele a imagem é só para ilustrar. Para nós, a imagem via sacra, ela é uma janela do termo grego ícone, para nos levar, para nos remeter a adorar a Deus. Porque o salmista diz, Salmo 95,9, adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Isso que Josué 7,6 está fazendo, adorando o Senhor por causa da presença do ornamento sagrado. Como os judeus cultuava Deus ali no templo, um templo cheio de imagens e via sacra. E o santo do santo abrigava a Arca da Aliança. E tinha imagem desde o piso até o teto. Como você não leu isso na Bíblia? Oh, pelo amor de Deus, né, doutores? Pelo amor de Deus, né, ex-católicos. São católicos, como eu gosto de falar, feito as coxas. Escutam um blu 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 de um pastorzinho e é seduzido. Porque não vai estudar a história, a tradição dos primeiros cristãos. Uma imagem via sacra, ela encontrada no século III, lá no Catecismo Priscila, imagem de Nossa Senhora amamentando o Messias e o profeta Balaão apontando a estrela.
Nas catatumbas, lá no primeiro século até o quarto século, tinha imagens figuradas nas catatumbas. Santa Verônica, lá quando enxugou o rosto do Senhor ali, quando estava sendo martirizado, indo para o Calvário, enxugou, ficou a marca, a foto do rosto do Cristo. Então, Santa Verônica é uma idólatra. O evangelista São Lucas, ele é um idólatra, porque ele pintou e desenhou a imagem de Nossa Senhora. O Espírito Santo, lá no Santo Sudário, é um idólatra. Que interessante. É simples, meu. Simples. As imagens, ela é uma janela que me leva a Deus. Que Hebreus 13, 7, lembrai dos vossos guias que encerraram a carreira. As imagens via sacra nos lembram desses guias. Que nos leva e remete a Deus. Porque isso foi assim no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ah, mas vocês oram diante da imagem, vocês falam com a imagem. Moisés falava diante da imagem. Êxodo 25, 22. Deus se comunicava com Moisés através dos ornamentos sagrados, no meio das duas imagens. Então, seria Deus idólatra? Seria Moisés idólatra? Seria Josué idólatra porque prostou diante da Arca da Aliança? Que Deus manifestava a sua glória no meio dos dois querubins. Então, se Deus falava com Moisés no meio dos dois querubins, então ele falava com Josué, porque é o sucessor de Moisés. Então, Deus falava com Josué sobre os querubins. Por isso que ele está ali prostrado, adorando a Deus. Olha só, para finalizar esse vídeo, Êxodo 25, 22. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa dos meios dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Certo? Simples. Bíblia protestante? Bíblia, escritura, tá? Sei que vai entrar protestante no comentário aí, fala que a gente somos idólatras. A gente somos idólatras mesmo, pra vocês, certo? De Bíblia. Então, os primeiros cristãos são idólatras, certo? Simples. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, esse é o primeiro vídeo, acho que vai dar uns 5 vídeos, hein? Que ele tem várias manobras, ele vai saindo do texto, depois volta no texto, vai saindo do texto, depois vai voltando no texto, vai fazendo aquela manobra, aquela salada, sempre que todos os protestantes fazem. E não prova nada na Bíblia, certo? Nada na tradição. Salve Maria, sou o missionário Roberto.